Tenha decisão para a vida. A decisão que cada um de nós fazemos, que não temos que estar na mesma fé, se nós não cremos igual. Por isso, houve a separação entre Abraão e Ló, porque Abraão não cria igual a Ló. Tem havido uma separação aqui em Franca entre nós e o irmão Norivan, porque não cremos igual. Vocês devem saber disso. Ele não crê igual eu creio. Por isso que ele e alguns irmãos, inclusive o irmão Itamar, que já não está aqui desde o mesmo tempo, eles não creem igual. Não pensa você que eu estou dizendo que não crê só porque eles estão fora. Não, eles falaram para alguns irmãos. Não crê igual. Então, tem que haver uma separação. O Abraão e o Ló. Se tentar carregar algum da família, como Abraão carregou o Ló, carregou o pai, olha, o pai teve que morrer, porque não podiam caminhar juntos. O Ló tinha que dar problema com Abraão, separar, porque não tinham a mesma fé. Vocês olham a mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o irmão Brano disse que Ló não tinha a mesma fé de Abraão. Então, o irmão Norivan não tem a mesma fé que eu tenho. Eles dizem que eu sou pai deles na fé, mas não sou. Porque não temos a mesma fé. Eu sou pai de quem tem a mesma fé que eu tenho. Abraão é pai de quem tem a mesma fé de Abraão. É hoje que eu estou abrindo mais para vocês, né? As pessoas perguntam pela internet e a gente acha difícil porque não são pessoas ruins. É uma das melhores pessoas que nós tínhamos em nosso meio, certo? Mas cada um faz a sua escolha. Não dá para andar junto. Não deu para andar junto, então Abraão e Ló têm que se separar. E eu duvido que eles creem que eu sou Ló. Mas eu creio que eles o são. Porque eles aprenderam conosco, mas não conseguiram andar no mesmo espírito. As oportunidades que eram dadas, pregavam diferente. Isto é, gente que andou com eles. Sabe disso. Já não cria igual. Mas tem hora que as pessoas não revelam, não abrem. É como em casa, tem hora que a mulher não revela, mas ela está para ir embora. E não fala nada. Ela só fica fria, indiferente, já não está importando muito mais com você, e você pensa, ó, alguma coisa está acontecendo. Bom, mas ainda não falou nada. Aí um dia vem e sai, certo? As pessoas saem. Hoje, se vocês notarem as pregações, quem ouviu hoje cedo a pregação, pelo resumo, se foi pregado o que o resumo disse, entende? Então, pelo resumo, você já vê uma pregação de
1999, e que contém uma alimentação como se fosse hoje. A mensagem. E se ouvirem alguns CDs de bajulações a meu respeito, vocês dirão, ele não pode ter dividido o Osmar. Certo? E qualquer dia a gente vai passar aí, para vocês verem. Mas todas estas coisas são feitas para que você promova a pessoa. Se você não promove a pessoa, então a pessoa te larga. Vocês têm que saber, eu acho que mais claro, que antes disso acontecer, há meses atrás, ele já não ia vir mais na igreja. Ele ligou para mim. Ele não ia vir mais na igreja. Ele ia ficar em casa. Mas ia fazer a mesma coisa que fez agora. E para eu não deixá-lo em casa, eu disse para o irmão Norivan, eu não vou ficar bem com você em casa. Vai para Ribeirão Preto, então. Aí eu abri a mão. Vai para Ribeirão Preto. Toma conta dos irmãos de Ribeirão e fique como diácono aqui. Então ele foi. Sentiu alegre. A hora riu que foi uma bênção. É isso que ele queria. Então foi feito. Então eu quero que vocês saibam, ele já não ia vir mais na igreja há meses atrás. Antes de eu dar Ribeirão Preto para ele. Ele já não ia vir. Então, não é de espantar agora. Ele é uma boa pessoa, com família, e a família toda, boa pessoa. Não posso falar nada, certo? São boas pessoas. Contudo, não cremos igual. Se você crê no que eu prego, você tem que fazer a decisão com quem você vai ficar. É tempo de você fazer uma decisão. Eu já preguei muito e agora é tempo de eu ser mais espiritual e não pensar muito no seu dinheiro, mas pensar na sua eleição. Se você não crê igual eu creio, e crê igual o irmão Norivan, então você vai ter que segui-lo. Porque eu continuarei crendo desta mesma maneira que eu estou pregando, antes mesmo de dizer que isto que prego é a terceira etapa. Antes de 2000. Então eu só quero deixar isso aí claro para vocês. O ministério que nós temos não é um ministério formado em telefonemas para as casas, como está sendo feito agora, te convidando para você ir assistir uma reunião, porque eles querem formar o grupo deles do nosso grupo. E se você não crê como eu creio, e crê como ele crê, eu tenho que te perder também. Lamento, mas tenho que te perder também, certo? Mas eu tenho que ter um coração forte, porque Jesus também tinha que ter. Aquele que comeu do meu pão, virou contra mim o seu calcanhar. Foi Jesus quem falou. Então eu tenho que ter um coração forte. Vocês são livres, vocês podem ir em qualquer lugar, ouvir qualquer pregador. Vocês são livres. Agora, tome a sua decisão naquilo que você crê. Escute qualquer pregador, onde você for, defenda o que você crê. Defenda com quem você está, quem é seu pastor, ou se alie-se, firme-se, ligue-se àquele que te convida. Ou diga para ele que você já tem marido. É a única forma, acho que é o único tratamento que nós temos hoje. Nós precisamos de uma segurança.
Você sai de casa, não sabe para onde você vai se a mulher está dormindo com outro homem. Deixa eu falar a coisa clara. Membros são da mesma forma. Eu saio viajar, aí os membros, que diz ser do meu ministério, está dormindo com outro homem, e namorando com outra mensagem que não é a que eu prego. Eu nunca preguei uma mensagem para você de traição. Então vocês têm que saber que não cremos igual. Acho que é bom. Hoje, eu nem pensei em falar nisso, estou falando porque eu tinha que falar. Até hoje eu estava aguentando, segurando, mas hoje tenho que soltar mesmo, claro, para vocês. E se vocês estão ao meu lado, ponha-se ao meu lado. Se não estão, ponha-se ao lado de quem vocês acham melhor. Estou de viagem essa semana, certo? Vamos para o sul, vamos atender uns irmãos no sul. Mas eu vou despreocupado, porque se você pertence ao meu ministério, não tem que preocupar. Ai, o que vai acontecer? Agora uma semana, 10 dias eu vou ficar fora. E quando eu voltar? Talvez já foi mais gente. Não tem problema. As pessoas têm que fazer sua decisão. Você tem que saber para onde você vai. Você não tem que seguir a mim porque somos parentes. Não. Eu não quero nenhum Ló comigo. Por parentesco, gosto do Osmar, tem sangue do Osmar, sou da família do Osmar. Não, eu quero gente que crê. Não precisa nem ter meu sangue natural, mas tem a fé que eu tenho. Crê como eu creio. E não te engane quando você ouvir dizer que somos iguais. Somos iguais? É Balaão que dizia. Somos iguais. Não somos iguais. Se fosse, não estaríamos divididos. Se fosse, eles não nos deixariam. Não somos iguais. Cada um tem um caráter. Meu caráter é outro. Se for para me formar um ministério em cima do ministério dos outros, como eles estão formando, era melhor parar porque não tem ministério. O ministério que formamos, mas você ganha gente de todo lado. Sim, mas é gente agora dessa fé da noiva. Me diga quem prega essa mensagem que prego. Então tem direito de fazer isso. Quem pregou o que o William Branham pregou, ele teve direito de ter o povo que creu nele. Eu tenho o direito de ter um povo que crê no que eu prego, naquilo que prego e mostro na mensagem. Então, é bom que vocês ficam sabendo, não precisa nem perguntar mais, certo? Quem tocava ali, não toca mais, que eu saiba, é isto. E o irmão Norivan, que nos ajudava, ele traiu o ministério. Amém. Vamos agora entrar o entre meio. Vamos dar uma chacoalhada e tirar. Que vocês pensam que é fácil? Se vocês enfrentar um problema em casa, de traição em casa, marido e mulher, vocês vão saber o que é uma traição ministerial. Aí ponha-se ao lado daquele que te traiu. Vou pôr-me ao lado de quem me traiu. Não. Muitas vezes se põe só para uma ajuda, para ter misericórdia. Mas agora é tempo de nós decidirmos. O que nós cremos? Ninguém parentesco, por favor. Eu tenho minha mãe, tenho minha irmã, tenho alguns filhos que vêm, mas ninguém deve estar ao meu lado por parentesco. Tem a sobrinha, né? Tem o Eliezer, que passou também a estar na família, mas não quero ninguém por parentesco. Eu quero porque crê.
Me veio essa mensagem aqui, não que eu falei até agora, isso aqui é um prelúdio. Mas me veio essa mensagem, coloca aí para mim, o entre-meio. O entre-meio, vocês têm ouvido eu pregar, o filho do homem no entre-meio. Mas hoje, enquanto a gente estudava, quem trabalha faz CD e estuda ao mesmo tempo, sabe? Fica assim, vem as mensagens, a gente vai à procura das mensagens. Então me veio este entre-meio. A gente viu o início, Adão, nos primeiros 2 milênios, você tem um entre-meio. Você tem o Adão, que quer dizer vermelho, que é igual o índio, que é vermelho. E logo depois do Adão, você vai ter o entre-meio, que é o Enoque, que apresenta e representa o rapto. E depois de Enoque, você tem Noé, que representa esta relíquia dos judeus. Então nós estamos vivendo em um tempo como Enoque, de andar com Deus. Você tem que saber se você está andando com Deus ou não. Andar com Deus. E Deus para si o tomou. Esse homem foi honesto. Olha, não foi mulher atrás dele. Os filhos não foram raptados. A mulher de Enoque não foi raptada. Vocês já viram isso na Bíblia? Só Enoque. Mais ninguém. É questão de você escolher andar com Deus, a sua mulher não quer, ou seus filhos não querem, mas você quer. Anda você com Deus. Anda você, ore por eles, ande com Deus, mas você sabe disso. Para arrebatamento é aquele que anda com Deus. Deus para si vai tomar. Aí você tem que saber o que é Deus. Deus, diz o profeta, é a palavra do dia. O que é o Espírito Santo? É a palavra da hora. Agora, o que você faz com a mensagem da hora? O que Jesus era? A mensagem da hora. O que Judas fez? Traiu a mensagem da hora. O que você faz hoje com a mensagem da hora? Você está sendo formado para o rapto. Não tem nenhuma ligadura carnal. A nossa ligação é espiritual. Nós devemos ter a mesma fé. Encontramos a lei. E depois nós temos o entre-meio da lei. E nós temos o posterior à lei, que é a graça. Mas encontramos a lei, dada por Moisés. João Batista foi o entre-meio. A revelação dos 7 selos, Deus escondido e revelado em simplicidade, 314. Porque ele era mais que um profeta, falando de João Batista. Ele era o mensageiro do pacto. Claro que ele era. Que fez uma ponte entre a lei e a graça. Esse é o entre-meio, fez uma ponte entre a lei e a graça. Uma ligadura, um meio de transporte. Você sai da lei, passa por João, entra na graça, em Jesus Cristo. Ele era a pedra fundamental que já havia sido descrita. Então cada um tem o seu tempo. A lei teve o seu tempo. João Batista teve o seu tempo. E Jesus Cristo, a graça, também teve o seu tempo na terra. Se não tivéssemos esse entre-meio, nós não teríamos aquele homem que apontou o Messias. Precisa do entre-meio. Precisa de João Batista. Ele está mostrando, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas não dizia nada dele.
Mas ele era o mensageiro do pacto, o entre-meio, a ponte que ligava a lei com a graça. Porque a graça, na verdade, Paulo veio, o irmão Brena diz, na série de estudo aos Hebreus, ele diz que Paulo veio mostrar a separação entre a lei e a graça. O que é que você fazia na lei e o que é que você faz na graça. Jesus falou sobre isso também. Na lei você chegava ao pecado mesmo. Na graça, só de olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Na lei não tinha que entrar em contato. Então tem que vir uma mensagem para poder te posicionar. E a mensagem de João Batista foi aquela que posicionou, ele parou sozinho. Nós como pregadores temos que ser assim. Rude, é rude como foi João, como foi Jesus. Porque é bom seguir Jesus no Sermão do Monte. Mas não é bom seguir Jesus quando ele está com a azorrague na mão. Ele está açoitando, ele está tirando o povo do templo. Mas o lugar do povo é no templo. Ele diz, sim, mas não cambistas, não cambiadores, não negociantes. Esses fora do templo. Jesus com a azorrague tirou. Agora ele é amor. Você pode dizer que Jesus é amor? Jesus é amor batendo? É amor. Aí o amor é corretivo. Paulo fala sobre isso. O amor é corretivo. Então, Deus provou que nos amava, nos corrigindo. Provou que nos amava com um chicote, tirando aqueles cambiadores de dentro do templo. E disse, está escrito, não façais da casa de meu pai covil de salteadores. Ele estava posicionando a mensagem da hora. Mas um homem que veio antes dele, também não era um homem que estava procurando ajuntar gente, ganhar muita gente. Vamos ganhar bastante pessoas. Vamos aumentar o ministério. João, ele não chegou assim, vamos aumentar. João não chegava e falava, vocês vão me escutar. João sabia, não é nem eu mandar vocês lá. Eu mesmo prego para vocês ir embora. Como é que eu vou chamar vocês para me ouvir? Se Deus não te levar lá, se os sacerdotes não mandar vocês lá para espiar, aqueles homens não foram ouvir João, nós estamos arrependidos. Não, eles foram para espiar. Eles foram espiar o que estava acontecendo no ministério de João. E antes deles chegarem, João teve essa boa mensagem. Raça de víboras. Não, mas que boas-vindas é esta? Raça de víboras. Nós estamos chegando, nem assentamos na grama para poder festejar com você, te ouvir. Raças de víboras, serpentes de grama. Mas não pode, você não é pregador de Deus. Se você fosse de Deus, você pregava amor. Então a mensagem dele era uma mensagem rude, severa, cortando, porque era a mensagem do entre-meio, para fazer uma ponte da lei para a graça. E não podia chegar em desgraça, tinha que chegar em graça. E se não tiver a ponte, a mensagem da forma correta, então você não está na graça. Por isso tem que passar por João. E que tipo de pregador? Muito bem, irmãos. Aí esse pregador chamando os outros serpentes, raça de víbora, tudo bem. Vamos ver esse outro. Apareceu um outro aí agora na Judéia. E João Batista o apontou, o apresentou.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, então vamos nele. Esse deve ser bom. Porque ele falou que é o Cordeiro. Vamos seguir o Cordeiro. Chega lá no Cordeiro. Leia Mateus 23. Raça de víboras. Escribas e fariseus, hipócritas. Espera lá, ele não é cordeiro? Cordeiro. Ele era cordeiro, mas ele tem que pregar uma mensagem. Ele tem uma mensagem para entregar. Não de bajulação para ganhar o povo, mas de preparar a vida desse povo. Vocês nunca deveriam acompanhar os bajuladores. Porque o que eles fazem? Simplesmente para ganhar através de bajulação. Mas não tem uma mensagem para entregar. Tem que pregar a mensagem dos outros. Não tem uma mensagem. Os bajuladores estão assim. Através do bom tratamento, que Jesus não fez. Só a pessoa que não lê a Bíblia e que fica como os espíritas, Deus é amor, e para naquilo. Irmão Brana prega e Paulo veio e pregou. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você está nas mãos de um pregador morto, de um Deus morto, tudo bem. Mas é horrível você cair nas mãos de um Deus vivo, de um pregador vivo, que pode despertar sua consciência para você salvar a sua própria alma. Tem gente que não tem amor na sua alma. Por isso eu digo, não me siga por sangue. Tenha amor na sua alma. Se você não crê que isso é verdade, não me siga. Você está perdendo tempo e perdendo a sua alma. Mas se você vê que é verdade, me siga. Porque você está ganhando tempo e salvando a sua alma. Vai seguir a graça. E os próprios discípulos que a graça chamou 12, e um dia falou, só que um de vocês é o diabo. E nem revelou. Chamou 70 e diz, olha, tem muito pregador. Porque quanto mais aumenta os pregadores, parece que é melhor para a gente. Mas todo lugar que eu fui que tem mais pregador, só tem problema. Só tem problema, porque o pregador é várias cabeças. Se eles não forem submissos ao ministério, eles vão dar problema. E nós vimos isso desde o Velho Testamento. Você vai encontrar o Balaão, vai encontrar o Moisés, você vai encontrar o Micaías, mas vai encontrar o Zedequias. Você vai encontrar o Jeremias, que era de Deus, mas o Ananias, que tudo profetizava. É o eleito que tem que saber quem é que tem verdade. Os dois profetizavam. O Ananias dizia, olha, eu vou quebrar esse canzil de madeira, porque não é 70 anos de cativeiro, não. Não serão isso. Serão 2 anos só. Assim diz o Senhor. Pensa bem, onde o povo ficava, pensa bem, como vocês ficam, pela amizade, pelo companheirismo, como vocês ficam, como ficou Jeremias, como ficou o povo de Jeremias. Ouviu Jeremias 70 anos de cativeiro. O homem chegou a seu público, pegou o canzil que estava no pescoço de Jeremias, porque eles pregavam através de símbolos, quebrou aquele canzil de madeira. Então ele era até mais verdadeiro do que Jeremias. O homem tinha uma coragem tremenda. E ainda profetizou. Não serão 70, serão 2 anos. Irmão Brana diz que Jeremias falou, amém. Jeremias ainda apoiou, amém. Quer dizer, então não foi o Senhor que falou pela minha boca, foi o diabo. Então Deus está falando por sua boca? Amém.
E os homens foram embora. E no caminho Deus falou para Jeremias: faz agora um canzil de ferro. Vai a Israel e prega para eles. E chame Ananias e diga para ele: canzil de madeira você quebrou. Assim diz o Senhor, quebra esse de ferro. O Senhor mandou te dizer que é 70 anos de cativeiro. Não são dois, uma mensagem mais simples, mais fácil para o povo aceitar. E que alguns podiam ficar do lado de Ananias, já vão ficar 2 anos. Se de 2 anos não cumpriu, aí nós pulamos para o lado de Jeremias. Esses eram os indecisos, os inseguros. Isso não era verdade, não era para eles fazerem dessa maneira. Eles tinham que se colocar do lado de Jeremias, mesmo vendo as coisas tudo contrário. Ananias falou 2 anos, Jeremias falou 70. Mas vamos ficar do lado de Jeremias. Mas Deus falou para Jeremias: diga para ele agora quebrar esse canzil de ferro. E diga para ele, chama Ananias e diga para ele: dentro desse ano você vai morrer. Aquilo foi forte. Assim diz o Senhor. Bom, aí causa medo no povo, porque o homem morreu dentro daquele ano mesmo. Mas os inseguros continuariam inseguros da mesma forma. E os revelados que criam na mensagem de Jeremias continuariam firmes da mesma forma. Eles esperariam 70 anos. Eles creriam naquilo. Não importa que é o meu neto que vai passar por isso, meu bisneto que vai passar por isso. Não importa. Jeremias falou, assim diz o Senhor, é a verdade. Nem que chegue uma mensagem mais fácil. E como o povo gosta de uma mensagem mais fácil, foi pregado ontem para vocês. Ontem, né? Foi ontem. Foi pregado ontem. O respeito à oração. As pessoas gostam que faz uma oração longa. A irmã Brena falou: você vai orar longo na sua casa. Aí é a irmã Brena que estava falando ontem. Mas eles querem fazer orações longas para poder chamar a atenção das pessoas que gostam de orações longas, que começam a arrepiar, começam a sentir. Ai, Deus. Mas aquela oração que Jesus fazia: vai, a tua fé te salvou. Jesus nem orava. Vai, a tua fé te salvou. É falar a palavra. Você tem que falar a palavra, crer no que diz a mensagem. Bom, nós temos agora, depois, na graça, outro entremeio. Tivemos o entremeio nos 2 primeiros 1000 anos, 2 milênios, Adão, Enoque, o entremeio, e Noé. Logo, no segundo 2 milênios, nós temos a lei, João Batista e a graça. No terceiro 2 milênios, nós tivemos Filho do Homem, Jesus. Filho de Deus, 7 eras da igreja. Ali era Filho de Deus. Tivemos o 7º anjo, Filho do Homem no entremeio. Outra vez. E Filho de Davi para o milênio. Isso é o que o irmão Brana prega. Nós temos aqui provando sua palavra, 221. Vamos ler? Provando sua palavra, 221. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas, todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado, e a lua desceu, e isso foi desenhado, e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós, e mostrou, foi quando foi desenhado as 7 eras da igreja. E ele próprio desceu, confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos, e estamos no fim da era de Laodiceia, ele prometeu em São Lucas 17:30,
que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem que ocorrer? É impossível? Agora lembre-se, ele veio em 3 nomes. O Filho do Homem, um profeta. O Filho de Deus, o Espírito Santo, que é durante 7 eras da igreja. O Filho de Davi, para o milênio. Escuta aqui agora. Mas no entremeio, esta conjunção, agora de acordo com as suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se. Como? O quê? Não Filho de Deus, que Filho de Deus foi nas eras. Agora é o tempo do Filho do Homem se revelar como Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30. Revelar-se de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4. Exatamente certo. Ele vem e revela o Filho do Homem. Foi o ministério do irmão Branham. Este é o ministério do entre-meio. Jesus, Filho do Homem, Filho de Deus nas eras, Jesus, 7 eras. Logo entra 7º anjo, Malaquias 4. Ele está entrando como entre-meio, que é um profeta, Filho do Homem, outra vez. Filho do Homem é Deus em carne, é Deus num homem, Filho do Homem. Agora veja, o Filho do Homem se revelará, não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria, Filho do Homem, novamente, para manifestar Malaquias 4. E neste dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo este denominacionalismo, e voltarão à palavra original. Para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro. Para quem não entende, Malaquias, Zacarias 14, versos 6 e 7, que teria um dia que nem seria dia, nem seria noite. Então, esse seria um dia escuro. Mas no entardecer haveria luz. Então, o irmão Branham está dizendo aqui, ó, no entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro. Dia obscuro foi Lutero, Wesley, Pentecostes. Esses são dias obscuros. Mas no entardecer, quando vê irmão Branham, ministério de Elias, ministério de 7º anjo, luz no entardecer. Não no decorrer do dia obscuro, haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo. Lutero, Wesley, Pentecostes, está formando o corpo. Mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente, a mesma cabeça, Jesus, no Oriente, está aqui no Ocidente novamente. Haverá luz no entardecer. A mesma cabeça, Jesus no Oriente, a mesma cabeça está aqui no Ocidente. Jesus Cristo no profeta. Não é outra coisa. Jesus Cristo no profeta. Haverá luz no entardecer. Nesse tempo foi o entremeio. O ministério do profeta foi o entremeio entre Filho de Deus e Filho de Davi. Filho de Davi será para os judeus. Filho de Deus é para 7 eras da igreja, é para gentios. Filho do homem no entremeio, conforme lemos aqui, provando sua palavra 221, é para gentios. Filho do homem no entremeio. Acho que não precisa explicar muito, irmão. É que filho do homem, para o tempo dos judeus, foi Jesus. Filho de Deus, começou do Pentecostes para cá. Filho do homem, no entremeio, foi o tempo do irmão Branham. Filho de Davi, será no milênio.
Agora vamos repassar um pouco isso aqui para mim ver se eu encerro. Adão, Enoque no entremeio rápido e Noé. A lei, João Batista o entremeio, Jesus a graça. No tempo de Jesus, filho do homem, filho de Deus, 7 eras da igreja. Por isso, no tempo de filho de Deus, 7 eras foi para os gentios. É isto, abarca as 7 eras da igreja, esse período de Apocalipse, que não está tratando com o judeu, mas está tratando com o gentio. Essas 7 eras da igreja. Então é filho de Deus. O 7º anjo, Malaquias 4, Apocalipse 10, de 1 a 7, o filho do homem, que vem no entremeio. Foi o ministério de Jesus Cristo, da mesma forma que ele manifestou para os judeus, ele manifestou agora para os gentios. Só que lá ele era um homem chamado Jesus, aqui ele é um homem chamado Brana. Lá ele era Salvador, aqui ele é revelador. Amém? E é o mesmo Deus, só mudou de morfe, que o profeta pregou. É Deus em morfe. Deus em morfe em Moisés. Deus em morfe em Jesus. Deus em morfe na igreja. Deus em morfe em Apocalipse 10, de 1 a 7. Deus em morfe em você. Isto é no entremeio. Agora eu quero terminar com o nosso entremeio. Eu vou ler aquilo que vocês conhecem. Porque o entremeio, agora, é o entremeio do ministério da noiva. Esse é o entremeio. E eu vou te mostrar o entremeio, baseado na própria Bíblia, está aqui na mensagem do profeta, Apocalipse 10, de 1 a 7, foi o ministério do irmão Brana. 10, de 1 a 7, Apocalipse. Apocalipse 10, de 8 a 11, é o entremeio. Deixa eu ler para você. Esse é o ministério da hora. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. E disse. Agora vocês notam que essa voz tinha falado para João. Tornou a falar outra vez. Essa voz tinha falado com o irmão Brana. Tornou a falar outra vez. Só que aqui está. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. O irmão Brana diz que este é o ministério da noiva. Que João representa a noiva. Ela vai ao anjo. O anjo é o irmão Brana. Porque o anjo forte desceu no irmão Brana. O anjo forte, ele estava ali na nuvem. Quando ele desceu e pisou no mar com o pé direito e na terra com o pé esquerdo, ele era um homem. Ele era Brana. O livrinho estava na mão do anjo forte, lá em cima. Quando vocês vêem nessa foto. Na mão do anjo forte. Mas quando ele desce e pisa no mar e pisa na terra, o livrinho está na mão do 7º anjo. Aberto. E está escrito que somente para ele somente pode pregar o livro aberto. O 7º anjo. Por quê? Porque ele recebeu o livrinho aberto. Amém? E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Agora, se tem uma hora boa que esse livrinho é doce na boca como mel, é quando tudo vai bem. Esse livrinho amarga é quando tudo vai mal. O livro amarga é quando tem uma traição. O lar é doce quando tudo vai bem. Mas quando há uma traição no lar, há o amargo do lar.
Mas agora é o livrinho. A mensagem que você tem comido, ela não está parada na boca, ela tem descido, é um livrinho aberto, é alimento, desceu para o seu coração, e você cumpre aquilo que o livrinho diz. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o. E se vocês notarem aqui, cada pessoa tem que tomar o livro e comer. Eu não posso pôr na boca de vocês. Não, você tem que rasgar com o bico o livrinho. É comida, é alimento. Você, águia, rasga com o bico e come. É você. Talvez eu não saiba pôr na sua boca. Você não é mais pessoa de alguém colocar alimento na sua boca. Você não é deficiente. Você já pode rasgar com o bico. Você pode comer o alimento da hora, alimentar, sem ninguém pôr na sua boca. Foi o tempo que eu preguei essa mensagem e ela era posta na sua boca. Hoje não, hoje é você que come, rasga a mensagem e come. Você mesmo põe a mensagem na sua boca. Fui ao anjo, tomei o livrinho e comi-o. E tem gente que não come. Se o pastor não pôr na boca, dá anemia neles. Porque eles têm preguiça de comer. O livrinho está ali, o alimento está ali, está na sua casa, mas tem que chamar o fulano. Vem cá, bem, vem cá. Papai vai pôr na boquinha. Mamãe vai pôr na sua boquinha. Isso daí você faz com quem? Com crianças. Mas vocês não são crianças mais. Não é para o pastor pôr o alimento na sua boca. É você ir ao anjo, tomar o livro revelado e comê-lo. Come você. Por isso você não estará seguro na minha pessoa. Você estará seguro nesta pregação, neste ensinamento, e você não deixará esta palavra. Estou encerrando. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Amém. Bom, apenas eu creio que eu posso dar um pouquinho desse ministério para você. Se agora é o amargo desse ministério, agora que é tempo de eu profetizar a povos, reis, nações e línguas. Agora que está chegando o tempo. E vocês, note uma coisa: todos estes estão unidos para falar mal do nosso ministério. Note, acompanha para você ver. Pregadores que já pisaram nesse púlpito e pregaram. Hoje eles estão pisando no outro púlpito, não estão na primeira e segunda, inventaram uma terceira para falar contra nós. Porque eles não conseguem obedecer a mensagem como ela é. O dia que acontecer, eu direi para você, que eu gosto de ver. Eu gosto de ver para eu falar. Mas já estou falando para você, antes que aconteça, como diz Jesus, para que quando acontecer, saibais que eu sou. Quando acontecer, saiba que essa mensagem é verdade. Por quê? Águia une com águia. Abutre une com abutre. Você tem que saber o que você come. Você não tem que ter respeito por mim, apenas por minha pessoa. Se você me tem como seu pastor, não é respeito por minha pessoa, você tem que ter respeito por sua alma e pela mensagem. Que tem hora que você vai ter respeito por mim, mas desrespeita a mensagem. Então não faça isso, respeite a mensagem. Se você respeitar a mensagem, você me respeitará. Os que não têm respeitado a mensagem, têm me traído. Porque não respeitam a mensagem. Isso daí, vocês têm que saber, são mensagens que vamos ouvir sempre. E cada eleito posicione no seu lugar.
sétimo anjo, encerrando que meu tempo já está esgotado, Apocalipse 10, de 1 a 7. O entre meio é o ministério da noiva, Apocalipse 10, de 8 a 11, termina o capítulo. Moisés e Elias, Apocalipse 11. Olha, é tão simples. Esse é o entremeio do ministério que estamos vivendo hoje. A noiva está no entremeio. Depois, quando sair a noiva da terra, os pregadores que vão pregar aqui serão Moisés e Elias. E não adianta ninguém querer unir com mais outros, não, será só dois, Moisés e Elias. E eles estarão pregando para os judeus. Para o tempo dos gentios, é só William Branham. Para o tempo da noiva, é a mensagem do dia da noiva, que ela pôde enxergar o cordeiro fora do trono. Isto é noiva. E andar naquele caminho. Porque do contrário, Judas foi também contado conosco nesse ministério. Mas ele saiu, diz os próprios apóstolos. Ele seguiu o seu destino. Que cada um de nós reconheçamos nosso lugar, nosso ministério hoje. Se a mensagem sempre foi forte. Eu disse para os irmãos, estava conversando com o irmão Mário, com o irmão Roberto, eu falei, ó, se vocês esperarem eu ganhar vocês por bajulação, vocês estão perdidos, porque eu não sei fazer isso. Não tem jeito. Vocês vêm pela palavra. Para começar, como que vocês vieram? Vocês vieram por si mesmos. O irmão Joaquim trouxe vocês, certo? Pregou para vocês lá, deu uma evangelizada. As pessoas chegam. As pessoas que têm eleição, elas têm eleição para a mensagem. Agora, se não estão bem comigo, se vocês souberem que estas pessoas faz anos que estão em problema comigo e eu estou quieto aqui com vocês, faz anos, não é de agora não, faz anos. Então, chega uma hora que não aguentam mais ficar parado, ouvindo. Vamos formar nosso grupo. Vamos fazer nosso partido. Nós cremos no profeta também. Aí leva uma carta para a igreja, leia na sua casa, Cristo, Mistério de Deus Revelado, desde o parágrafo 35 em diante. Vai ler na sua casa, como nós falamos aí quinta-feira. Leia na sua casa estes parágrafos, Cristo, Mistério de Deus Revelado, 35 em diante, para você ver o que o irmão Branham ensina. Diz, o inimigo virá. Diz, vocês são um grupo amáveis e dóceis. Só que tem uma coisa, o diabo não permitirá que vocês fiquem assim. Ele fará de tudo. Ele infiltrará um inconverso. E entrará debaixo da quietitude. E lançará o veneno e causará mal a você, ao tabernáculo e ao seu pastor. Agora, se vocês derem atenção a isso, daí vocês estão sendo envenenados. Vocês têm que saber que estão sendo envenenados. Os irmãos estão tomando o veneno, como tomamos o veneno do cálice da mão da grande prostituta, agora estão tomando o veneno da mão do inconverso dentro da própria igreja. Seja qualquer um de vocês que forem comentar fora da mensagem, fora desta revelação, se vocês nunca conheceram nada disto, tem que ser agradecido a Deus porque Deus deu para nós todos. Isso daqui não foi só para mim, foi para nós todos. E por que agora querer ser diferente? Pai Celestial, ajuda a sua igreja, Pai. Nós não temos mais o que fazer, senão pregar sua palavra. Dizer o que é verdade, ainda que ela venha doer, Senhor. Doer, e as pessoas sentem a separação, a gente sente essa separação, essa divisão, esse afastamento, Senhor. Perde o companheirismo, não tem jeito de ter companheirismo com aquela pessoa, ela tem traído o ministério, então nós não sabemos o que fazer. Para eles não é nada, porque quem trai não é nada, é quem é traído que sofre, é o ministério traído que sofre os problemas. Mas o Senhor vem ajudar cada um dos teus filhos. Quem é, sempre será. Quem não é, eles terão que tomar o seu lugar.
Ajuda-nos nesta hora, que cada um dos teus filhos permaneça ao lado da sua palavra. Temos orientado o Senhor, não é permanecer ao meu lado, mas ao lado desta pregação, desta palavra, sem desviar para a esquerda ou para a direita, simplesmente pegar o centro entre meio, onde a gente pode ficar certo desta verdade, deste entre meio, que são acontecimentos de um lado e de outro, e no entre meio está a mensagem da noiva: ela não será enganada, diz o seu profeta. Essa noiva não será enganada. Impossível eles não ver isso, Pai, que estão sendo enganados. É impossível. Ela não será enganada. E nós nunca poderemos ir formando várias noivas. Não existe, Senhor. É somente uma. É uma mensagem. É uma noiva. Ajuda-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dependemos de Ti. Para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém.